Olá, bom dia, catequizandos e catequizandas da quarta etapa. Espero que vocês estejam animados, que estejam felizes. Hoje é o nosso último vídeo do ano, os sinais do amor de Deus. Para você que não conseguiu assistir todos os vídeos, entre no canal do YouTube, na Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que os vídeos estão todos lá. Não deixe de assistir, foram feitos com muito carinho para vocês. E as dúvidas referentes aos encontros, aos vídeos, por favor, enviem aos catequistas, às catequistas. Eles vão ter a maior satisfação em responder a cada um. E olha que tema lindo para concluir os nossos encontros deste ano. Os sinais do amor de Deus. Na nossa vida nós temos muitos sinais que nos mostram ou lembram alguma coisa. Por exemplo, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um presente. Tudo isso são sinais que nos mostram a nossa amizade, o nosso amor pelas pessoas. E Jesus, ele usou muitos sinais para mostrar o amor, a amizade, mas ele apontou sinais especiais que são chamados sacramentos. E quando você recebe um sacramento, você recebe um sinal santificador de Cristo. Mas antes de conhecer esses sacramentos, eu convido você a fechar seus olhos, abaixe sua cabeça. Peça ao Espírito Santo que ele te dê o discernimento necessário para você compreender esses sinais da graça de Deus em sua vida. Reza comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bíblia na mão, livro dos encontros. Bora começar? Os sacramentos são 7, a confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. O objetivo do nosso encontro de hoje é que possamos identificar nos sacramentos a graça da presença do Deus invisível em nosso meio. Só quem vive o verdadeiro amor é capaz de perceber os sinais de Deus, até mesmo nas pequenas coisas. Meus queridos catequizandos e catequizandas, muitas das nossas atitudes, dos nossos gestos, falam mais de nós do que palavras que proferimos. Um exemplo disso é quando nós encontramos aquela pessoa querida, que estamos com saudades, e a gente dá aquele abraço apertado. Não há necessidade de dizer o quanto estava com saudade, o quanto sentiu a falta dessa pessoa. O abraço apertado fala por si só, porque um abraço verdadeiro é um sinal de amizade, de que você gosta daquela pessoa. E nós humanos, nós nos comunicamos por sinais. A prova disso é as placas de trânsito. Como seria se nós saíssemos fazer uma viagem, um passeio, e não tivéssemos as placas nos orientando? Já pensou como seria um caos? E assim como as placas de trânsito são tão necessárias para nos orientar numa boa viagem, Jesus também nos deixou os gestos e sinais para nos instruir de como viver segundo a sua vontade e para comunicar também
quanto Ele nos ama. Hoje nós temos 3 palavras-chave. A primeira é amor. Crescer mergulhando na palavra de Deus. Para compreendermos melhor os sinais do amor de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Dá uma pausa no vídeo, faça sua leitura pessoal na sua Bíblia e depois retorna aqui para fazermos a leitura juntos. Mas antes, peça a Deus, meu Senhor e meu Deus, que por Tua palavra eu reconheça Teu amor por mim e por toda a humanidade. Amém. Leia com carinho. É Deus que fala com você. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela tinha se passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos catequizandos e catequizandas, a nossa leitura bíblica de hoje nos ajuda a compreender o sentido dos sinais e, de um modo especial, a compreender a importância dos sacramentos para que possamos perceber a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Nessa leitura de hoje, nós vemos uma prova de fé desta mulher. Vejam que ela não se sentia digna de estar na presença de Jesus, mas a fé dela era tanta que ela sabia que só no fato dela tocar na orla do manto de Jesus, ela já seria curada. E é isso que ela faz. Ela se aproxima de Jesus devagarinho, por trás, para que ninguém a perceba e impeça ela de chegar até Jesus. Então ela toca a veste de Jesus e Jesus sente uma força sair dele. E ela, neste momento, ela se sente curada. Ela sentiu essa força, esse sinal que ela recebeu de Jesus e percebeu que estava curada. E Jesus se volta para seus discípulos e pergunta: quem me tocou? Claro que Jesus já sabia quem havia tocado ele, mas é que ele queria falar algumas palavras para esta mulher, porque Jesus fica feliz em perceber a fé das pessoas. Isso alegra o coração dele. E ela, toda amedrontada, então se aproxima de Jesus e diz: fui eu. E então Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Na página 85 do seu livro, Jesus, ao passar por uma pequena cidade, ele foi tocado por uma pessoa,
Jesus se dirige a ela de um modo muito especial. Quem é a pessoa que toca Jesus? A Bíblia se refere a ela como mulher. Não dá um nome para essa mulher, nem diz onde ela morava, não explica muito sobre a vida dela. Porém, já é o suficiente para sabermos que era uma pessoa de muita fé. Porque ela toca Jesus e fica com medo. Naquele tempo, toda mulher que estivesse no seu período menstrual ou que tivesse algum fluxo de sangue, como a Bíblia se refere, ela não poderia sair na rua porque ela era considerada imunda. E se ela tocasse outras pessoas, ela tornaria essa pessoa impura. E ela correu um enorme risco para chegar até Jesus, porque já havia 12 anos que ela vinha procurando ajuda para tratar essa doença. Inclusive, ela já havia estado em vários médicos, gastado todo o seu dinheiro, mas não tinha encontrado a cura. Pelo contrário, cada vez estava pior. E as pessoas que conheciam ela sabiam disso, mas mesmo assim, ela correu o risco porque ela sabia, ela tinha certeza que a cura dela estava somente em tocar um pedacinho do manto de Jesus, já seria o suficiente. Ainda lá na página 85 do livro de vocês, Jesus faz uma pergunta à mulher. Que pergunta Jesus fez à mulher? Dá uma olhadinha no versículo 30 da sua Bíblia. Vamos ver juntos? Jesus olhou para o povo e perguntou: quem tocou minhas vestes? Com qual olhar Jesus se dirigiu à mulher? Um olhar de bondade, de amor. Qual a sua atitude quando percebeu que ficou curada? Provavelmente ela pensou que Jesus não iria perceber que ela tocou seu manto. Então ela imaginou que tocando o manto de Jesus, ela seria curada e poderia sair dali de mansinho e voltar para casa sem que ninguém percebesse, porque ela estava correndo um grande risco. Já imaginaram se as pessoas descobrissem, se as pessoas reconhecessem que era ela que estava ali naquele momento? Se esbarrando na multidão, cada um que ela tocava, ela tornava essa pessoa imunda, essa pessoa impura. Com quais palavras Jesus se despediu da mulher? Veja lá na sua Bíblia. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Jesus, ao curar a mulher, revela o sinal do amor de Deus por ela. E nós, como podemos reconhecer os sinais da presença e do amor de Deus em nossa vida? Na página 86, de olho na imagem. Compare a semelhança que há entre a pessoa da imagem e a do texto bíblico. Depois escreva qual versículo expressa a semelhança. Observe a mulher desta foto. Tente perceber os sentimentos que ela está expressando. Imagine a mulher do nosso texto bíblico de hoje. Veja que ela estava com medo de ser descoberta pela população. Se coloca no lugar dela naquele momento. Ela precisava chegar, pelo menos tocar na veste de Jesus. Mas havia uma multidão. E se ela fosse descoberta, o que iria acontecer com ela? Tenta sentir o medo que ela estava naquele momento. E perceba no rosto desta mulher aqui da foto. Observe o sentimento desta mulher nessa ilustração. O que ela está sentindo? Por que será que ela está triste? Quais os problemas que ela deve estar enfrentando para estar com essa fisionomia tão triste?
Será que ela sabe que existe um Jesus que ama, que cuida, que cura nossas feridas? Veja lá na Bíblia qual o versículo que expressa a semelhança dessa mulher com a mulher do nosso texto e faça aí no seu livro. A segunda palavra-chave de hoje é cruz. Meus queridos catequizandos e catequizandas, sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus e foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à nossa Igreja, mediante os quais nos é concedida a graça divina. E eles são 7. Vamos ver quais são? Os 3 primeiros sacramentos são os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação, a Eucaristia. Depois nós temos os sacramentos da cura, que é a penitência e a unção dos enfermos, e os sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Vamos ver um resuminho de cada um deles? Jesus já quis deixar esses sacramentos para nós porque ele sabia que nós iríamos precisar deles, visto que esses sacramentos comunicam a graça de Deus em cada etapa da nossa vida. Vejam que ao nascer para a vida, nós já recebemos o primeiro sacramento, o sacramento da iniciação cristã, o batismo. Com ele, nós nascemos para a fé, começamos a fazer parte da grande família que é a Igreja. Pelo batismo numa pia batismal, o cristão se sente livre do pecado original e começa a fazer parte dos que seguem a doutrina de Jesus. Confirmação é sinal de adesão, o cristão se compromete com a sua religião e mergulha mais a fundo no mistério sem igual da vocação. E nós precisamos crescer, nos tornar adultos, participar da vida em sociedade. Para nós assumirmos com mais maturidade o compromisso com a nossa Igreja, nós recebemos o sacramento da confirmação, que nos dá a força necessária para sermos testemunhas de Jesus Cristo no mundo. E quando a gente tem saudade do Senhor, todo mundo se reúne para partir o pão do amor, e naquela Eucaristia se partilha o corpo e sangue de Jesus. Mas como a gente permanece um pecador, de repente a gente sente que caiu em desamor, se arrepende novamente, penitente vai pedir perdão ao Pai. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Para termos um corpo saudável, com energia, com saúde, nós precisamos de uma alimentação saudável. E para alimentar a nossa vida espiritual, Jesus nos deixa Ele mesmo como o sacramento da Eucaristia, onde Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue como alimento espiritual. Esses 3 primeiros sacramentos são os sacramentos da iniciação cristã. Mas há espinhos no caminho do viver, e entre eles a doença que nos pode arrefecer, e é por isso que rezamos com aqueles que se encontram a sofrer. Se todo mundo tem a sua vocação, a quem ouça o chamado de viver por seus irmãos, e o Senhor então ordena que liderem o seu povo para o céu. Quando ficamos doentes, o que nós precisamos tomar? Remédio. Claro que precisamos fazer uma visita ao médico e o médico vai decidir qual o remédio certo nós devemos tomar para ficarmos curados. Mas quando essa doença está na nossa alma, no nosso coração, quando a nossa doença se chama pecado, do que é que nós precisamos? Precisamos procurar um sacerdote para nos reconciliar com Deus,
com o sacramento da penitência ou reconciliação, como é chamado. O sacerdote é o nosso médico da alma. Se vamos viajar para algum país distante, qual o documento que precisamos ter em mãos? O passaporte. E para o doente, o que é preciso? O que Jesus deixou para os doentes? Deixou a unção dos enfermos, que os ajuda e conforta no sofrimento e na sua dor. É um sacramento também de cura e conforto, mesmo se a doença não é fatal. E quando Deus chama você para servir a sua comunidade, quais são os sacramentos? São 2. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Da ordem, quando o rapaz tem a vocação do serviço total a Deus e aos seus irmãos. Nesse sacramento, ele consagra os sacerdotes como seus ministros e servidores dos seus irmãos. E o sacramento do matrimônio, para os que são chamados a se casar e constituir família com as bênçãos de Deus. Esse sacramento do matrimônio santifica a união do homem e da mulher e ajuda-nos a viver bem no matrimônio. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Mas todo mundo tem no peito um coração, de repente o sentimento fala forte no cristão, e ela e ele então resolvem construir para o Senhor um novo lar. Quando você nasce, quando você cresce, quando você ama, se você padece, para tudo que lhe acontece, existe um sinal de paz, existe um sinal de amor. São os 7 sacramentos, são os 7 sacramentos, são os 7 sacramentos, são os 7 sacramentos, 7 sacramentos. Todos esses sacramentos, deixados especialmente para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, eles nos ajudam a vivermos melhor como filhos e filhas de Deus. E também ajudam na nossa convivência com nossos irmãos e irmãs. Mas vejam que não basta só nós recebermos esses sacramentos. Nós precisamos vivê-los bem no nosso dia a dia, durante toda a nossa vida cristã. Vejam como Jesus é maravilhoso. Ele nos deixa esse presentinho especial, esse presentinho precioso para cada um de nós. Basta nós aceitá-lo e recebê-lo com amor. E agora que já falamos um pouco sobre cada um dos sacramentos, vamos fazer a atividade proposta lá na página 86 do livro? Os sacramentos da iniciação cristã são 3. O primeiro é o batismo, vocês já receberam. O segundo é a Eucaristia, que também vocês já receberam. E o terceiro é a confirmação, que vocês vão receber no ano que vem. Faça aí no seu livro o que cada um significa. Na página 87, temos os 2 sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Escreva aí o que cada um significa. E temos os sacramentos do serviço, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Faça aí no seu livro o que cada um deles significa. Na página 87, crescer na vivência da palavra de Deus. Depois que nós recordamos o significado dos sacramentos, que compromisso você deseja assumir para testemunhar os sacramentos que já recebeu e ainda vai receber? Registre aí no seu livro o compromisso que você vai assumir diante de Jesus. Lembre-se que foi o próprio Jesus que deixou esses sacramentos para você. Pense que compromisso você vai assumir para testemunhar esses sacramentos que você já recebeu de Jesus. Escreva aí no seu livro.
Nossa terceira palavra-chave é sacramento. Após você assistir a esse vídeo, envie as palavras-chave lá para o seu catequista, sua catequista. Eles vão estar aguardando. Meus queridos catequizandos e catequizandas, chegamos ao final do nosso encontro de hoje e também do nosso último vídeo do ano. E vejam que bênção falarmos dos sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Falarmos desses presentinhos preciosos que Jesus deixou para nós, os sacramentos, para que nós pudéssemos vivermos bem, em paz, em harmonia com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com todas as pessoas. E se por acaso, como humanos que somos, nós fizermos alguma coisa errada, estivermos fora da graça de Deus, nós podemos ser reconciliados novamente com o sacramento da confissão, da reconciliação. Veja como é preciosa a nossa igreja, como é bom sermos católicos. Quanto mais vocês conhecerem a nossa igreja, nós conhecermos a nossa igreja, mais nós vamos amá-la. Porque ela tem tudo o que nós precisamos para viver bem, vivermos felizes, vivermos na graça de Deus. Nós estamos vivendo um momento atípico com a pandemia do Covid, mas não precisamos ficar desesperados. Lembrem-se que Deus está no controle da nossa vida e até das situações difíceis, dolorosas para nós, Deus tira coisas boas. Veja em Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando Paulo diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Veja que Paulo está dizendo que são todas as coisas, coisas boas e más, agradáveis e desagradáveis. Tudo, e isso inclui todas as pessoas à nossa volta, todos os acontecimentos. Tudo trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as situações que acontecem na vida contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, você que ama a Deus mais do que tudo, não tenha medo do seu futuro. Levanta a cabeça, siga os mandamentos, que são um presentinho especial que Deus deixou para você. Receba os sacramentos como sinais do amor de Deus e deixe Deus no comando da sua vida. E para nós fecharmos com chave de ouro os nossos vídeos de 2020, eu convido você a fazer comigo essa oração do perdão. Se tem alguma pessoa que você ainda precisa perdoar, que você ficou chateado e ainda não esqueceu essa mágoa, faça essa oração e lembre dessa pessoa. Peça a Deus que te ajude a perdoar. Reza comigo. Senhor, me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam. Sei que não é fácil, mas eu preciso da tua paz reinando em meu coração. Ajuda-me, Senhor. Somente o Senhor tem o poder de transformar o coração do homem, tirando o coração velho e colocando um coração novo, um coração criado para amar e perdoar aqueles que me ofenderam. Amém. Foi uma honra para mim gravar esses vídeos para vocês. Quero aproveitar e pedir desculpas por alguma falha nas transmissões, no volume dos áudios, na edição. Eu espero que vocês logo, logo também retornem às celebrações. Então, povo de Deus, fiquem bem,
Que o bom Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço a todos. Eu vejo vocês um dia desses.